Bom, pessoal, 9h02 nessa manhã especial aqui de sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Continuamos na semana do centenário de Coromandel e hoje mais duas visitas ilustres aqui nos nossos estúdios. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Estamos retomando aqui a nossa maratona de entrevistas ao vivo, né? Com personagens aí dessas comemorações do centenário de Coromandel, coromandelenses ilustres que estavam ausentes e que regressam à terra, né, para receber as merecidas homenagens, né? Tivemos aí o cidadão centenário, né? E o Darlan é um dos cidadãos centenários, os 100 coromandelenses contemplados com essa honraria. Prazer em recebê-lo hoje aqui, meu caro Darlan. Prazer em recebê-la também, Célia Rosa. Prazer é meu de estar e aí, aqui. Como é que está sendo para você esse retorno à Terra, em meio a tantas comemorações, em meio a tantas homenagens? Olha, eu estou assim, bastante contente de estar aqui, encontro as pessoas que há muito tempo que eu não via, né? Eu saí daqui com 5 anos de idade e passei muito tempo sem vir daqui. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho vindo, assim, pelo menos uma vez por ano, sabe? E eu gosto muito de Coromandel, sabe? Assim, é uma cidade limpa, né? Uma cidade que tem uma sinalização bacana, né? Um povo muito acolhedor, né? Eu acho, assim, um modelo de cidade do interior desse país, né? E aí, quando eu fico sabendo que é um país, que é uma região, um município que tem uma boa posição no ranking nacional do agronegócio, né? Eu fico mais satisfeito ainda com isso. O ano passado eu fui em todas as escolas aqui, não sei se faltou, mas eu fui em 20 escolas, né? E me dei conta que nem Brasília tem uma escola no padrão que tem aqui em Coromandel, sabe? Sala de informática, sabe? O prédio muito arrumadinho, as crianças muito inteligentes. Eu fiquei impressionado de ver que as crianças tinham conhecimento da minha obra, entendeu? Eu brincava que aqui em Coromandel eu estava na categoria de lenda. O pessoal sabia o meu nome, mas não sabia quem eu era, nem o que eu fazia, sabe? Não tem esse negócio da lenda, né? E aí, quando eu fui nas escolas, eu fiquei impressionado de ver que os meninos sabiam, entendeu? Tinham conhecimento do meu trabalho. E foi aí que eu tive a ideia de escrever um livro que, assim, é uma biografia ficcional, né? Mas a gente vai falar disso. Pois é. Você tocou nesse assunto. O Darlan acaba de lançar um livro que se chama Desenhando na Imaginação, não é? E é um livro muito interessante que é direcionado a Coromandel e aos alunos das escolas de Coromandel, não é isso? É uma apresentação do Darlan aos alunos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse livro e vou pedir ao Matheus que mostre o livro um pouquinho mais próximo da nossa câmera ali, ó, para que as pessoas possam ver a primeira página do livro, que é maravilhosamente bem ilustrado pelo próprio Darlan, que é um artista multimídia. Então ele constrói o texto numa linguagem muito fácil, muito de compreensão fácil, né? Até para alunos dos primeiros anos de escola, né? Do que a gente chamava de cursos primários, né? Primeiro grau. E com desenhos maravilhosos, você sempre com essa sua facilidade, né? de construir personagens, construir paisagens. E aí eu me lembro de você, Darlan, desde muitos anos, quando eu fui para Brasília, ainda com 14, 15 anos, eu tinha terminado o ginásio Coromandel aqui e fui para fazer o científico em Brasília e depois fiz o vestibular para comunicação, jornalismo e segui a minha trajetória como jornalista. E uma das primeiras boas imagens que eu guardo de Brasília, eu já tinha uma certa atração por TV. Eu assistia tudo que tinha na televisão em Brasília, porque aqui em Coromandel não tinha praticamente televisão naquela época. E então a minha apresentação à TV de Brasília foi na TV Brasília, né? E você tinha um programa de grande destaque lá chamado Carrossel, um programa dirigido
as crianças e que você exibia toda a sua facilidade com os traços, né? E eu me lembro que você desenhava ao vivo, né? Eu desenhava com as duas mãos simultaneamente, né? Era incrível era aquilo. Um show. Como é que você fazia aquilo? E você ia passando as páginas? Na realidade é o seguinte, a mão, eu desenho com a mão direita, entendeu? Mas eu desenvolvi uma técnica, né? Que a mão esquerda acompanhava a direita, fazia espelhado. Então eu ia fazer um olho, fazia dois, né? Eu acho que o que mais impressionava era isso. Você tinha uma folha de papel grande em frente, assim, que era apoiada ali um quadro, uma coisa assim. Era como chama? Um flip chart, né? Um flip chart, exatamente. Então, e a partir do momento que você preenchia aquela página, você destacava a página e tinha uma outra folha em branco, né? Eu fazia uma cena em 30 segundos. Cada ilustração levava, era só preto e branco, né? Levava 30 segundos. E a criançada gostava muito disso. E você ficava no ar quanto tempo? Olha, porque eram 4 horas, né? Aí eu tinha várias inserções, né? Porque passava desenho animado, coisa e tal. Aí eu contava história, fazia teatro com a meninada, tinha um negócio que fazia um sucesso muito grande, que era um futebol de pano. Os meninos com cabo de vassoura tentavam levar um pedaço de pano no gol, sabe? Porque não podia jogar com bola no estúdio, que ia arrebentar tudo. Mas, então, não sei de onde surgiu essa ideia do futebol. Aquilo era uma febre, sabe? Esse tal do futebol de pano, sabe? Mas era um sucesso absoluto, viu, Matheus? Parecia esse jogo programa de rock, né? Carrossel em Brasília. E dava uma audiência impressionante, né, Darlan? Impressionante. A gente... Você chegava a ter ali os resultados de Ibope, essas coisas? Eu tenho uma matéria na revista Amiga, lembra da revista Amiga da época que falava sobre televisão, que eu pontuei 90% de audiência. 90% de audiência. Isso não existe, né? Quando o programa dá muita audiência, hoje dá 13, 14, né? Nem a Xuxa, hein? Você superou a Xuxa. Bati tranquilo ali, né? O pessoal fala que eu fui o chuchu de Brasília. Mas foi antes da Xuxa, né? Foi um tempo antes da Xuxa. E contando ainda essa sua história, né, de os primeiros passos em Brasília, ali você adquiriu popularidade, né? Você se tornou uma figura muito conhecida em Brasília como artista, né? Isso. E ali você ficou 4 anos. Depois, qual foi o passo seguinte? Depois eu fui para o Ministério da Educação. Eu fui fazer uma revista de cultura, que era uma revista que circulava nas embaixadas brasileiras, né? Então foi uma experiência muito grande, porque eu, além de fazer a parte da programação visual, eu fotografava, né? E eu fotografei praticamente todos os museus brasileiros, né? Mais de uma vez. E foi por aí que eu fui, porque eu não tinha intenção de ser artista, mas acho que esse contato com os museus, essas coisas todas, eu fui migrando para essa coisa, sabe? Certo. E do Ministério eu fui desenhar umas embalagens na Central de Medicamentos, que foi também um trabalho bastante interessante. E depois aí veio a ideia de fazer o Zé Gotinha, né? Foi uma produção sob encomenda na do realidade, Ministério da Saúde, ou você construiu o personagem e foi lá e sugeriu? Não, na realidade é o seguinte, eles me chamaram para poder, porque esse trabalho que eu tinha feito na Central de Medicamentos, eu, além de fazer os rótulos, eu desenvolvi um programa educativo com as embalagens, sabe? Então isso chamou muita atenção do Ministério. Então eu fui para o Ministério emprestado para poder criar uma logomarca que marcaria o compromisso do Brasil de erradicar a polio até 1996. Entendi. Sabe? Era só uma logomarca. Então, aí eu vi a oportunidade de fazer um personagem, né? De criar uma campanha de divulgação, sabe? Aí eu fiz o personagem, né? A ilustração aí que vocês estão vendo mostra, né, a figura hoje extremamente popular, conhecida em todo o Brasil, até no exterior, né, do Zé Gotinha, que simboliza aí todas essas campanhas de vacinação, né, mais do que isso, né, o respeito aí à ciência, o resultado das pesquisas, né, e esse personagem, aí sim, você se tornou uma celebridade. Pois né, mas tem uma história interessante, que o Ministério não gostou da ideia, sabe? Inicialmente? Quando eu levei o boneco, não,
não queremos. Nós queremos simplesmente uma logomarca para poder marcar a indicação o compromisso do Brasil. Aí eu escrevi os 5 anos assim, botei o Zé Gotinha andando em cima dos anos. Aí finalmente eu aceitei. Aí o Ministério aceitou a marca. Um resultado que agradou, atendia os dois lados. Mas né? só para você ter uma ideia, isso foi em 86. E eu só consegui levar o Zé Gotinha para poder assinar um filme. Isso foi em que governo? Quem era o presidente à época? O Zé Sarney. Ah, Zé Sarney. E eu só consegui levar o Zé Gotinha para assinar um filme em 88. Fiquei 2 anos. 2 anos depois. Ele aí é que ele virou mesmo um personagem associado à vacinação. Ele era rejeitado, literalmente, sabe, pelo Ministério. E por que a rejeição, né, no primeiro momento? Na realidade, eu não tiro a razão do Ministério, porque uma campanha de vacinação, pelos números que eu lembro da época, você tinha que vacinar 25 milhões de crianças num dia, sabe? Então, e isso tem um custo muito grande. Então, o medo do Ministério era, primeiro, alguns argumentavam que você não poderia tratar assunto de ciência com fantasia, sabe? Mas o grande medo da comunicação social do Ministério é que o personagem falhasse enquanto mobilizador, e aí você teria que fazer uma outra campanha, seria um prejuízo muito grande. Entendi. Entendeu? Para a própria imagem do Ministério. Exatamente, E aí eu tive uma ideia, sabe? Que falei o seguinte: olha, vamos fazer um concurso para dar nome do boneco, que até então o boneco tinha nome de Vax, que era um termo que se usava na época do inglês vaccine, né? Então o Vax era um nome popular. Esse é o nome que você deu. Que eu dei. No primeiro momento. Eu falei, vamos criar. O pessoal não Vax. Que diabo Vax, né? O pessoal que não gosta. Talvez o nome tenha chamado assim, tenha provocado inicialmente essa. Agora, hoje é o seguinte: hoje o Zé Gotinha, ele enquanto vacina, que ele é um personagem mais simples, sem mãos e sem nada, e tem o boneco que aparece no posto de saúde. Sim. Então, a vacina, o boneco vacina, quando ele grita Vax, ele se transforma no boneco que tá. Superpoderes aí, né? Então, o Zé Gotinha, o nome Zé Gotinha, surgiu como resultado de um concurso. Eu falei, vamos fazer um concurso que aí a gente vai medir a capacidade do boneco de mobilizar, não é isso? Quando vieram 11 milhões de cartas, sabe? Que loucura. Aí o pessoal disse, não, realmente pegou, né? E o nome Zé Gotinha... Você se lembra de outros nomes que surgiram? Tinha Vacinildo, Pinguinho, sabe? Tinha uma variedade, mas o grosso mesmo era Zé Gotinha. Talvez por causa do governo do presidente Zé Sarney, né? Inclusive nas regras do concurso, a única coisa que não poderia ter é nome de pessoa, porque a gente tinha medo que viesse o nome de Zé, entendeu? E depois o próximo governo não encampasse. É verdade, estava destruído o personagem. Estava destruído. Aí a comissão organizadora falou, olha, a quantidade de cartas que veio com o Zé Gotinha, então vocês fizeram um concurso, vocês não podem ir contra a vontade da população, né? Foi muito bem aceito o nome. Aí fizemos por sorteio, pegamos as cartas, que em 11 milhões a gente confessa que a gente não pegou todas, né? Porque 11 milhões é muito difícil você peneirar aquilo, sabe? Rapaz, as cartas iam de caminhão, e aí fizemos o personagem, né? E daí para frente todos os governos têm encampado ele, né? De uma forma ou pior ou melhor, né? Mas ele sempre está sempre bem aceito, né? Sem dúvida nenhuma, né? E tem uma coisa assim também que hoje eu fico vendo a popularidade dele, né? Eu quando eu fui ver uma vacinação, um dia de vacinação no Nordeste, né? E aí comecei lá com o vacinador, olha, eu estou encarregado de criar um símbolo para vacinação e eu estou querendo fazer um boneco, o que você acha disso? Aí ela falou assim, olha, mas faça um boneco que qualquer um possa desenhar, porque nós temos que fazer cartaz todo dia aqui para poder marcar local de vacinação, escola, cartaz para bloqueio, né? E naquela época não tinha xerox que você podia reproduzir um cartaz. Então era tudo feito na mão, sabe? Então eu criei um personagem que não tinha nem mão nem pé, porque desenhar a mão e o pé em boneco é muito difícil, né? E eu acho que isso
facilitou, né, a aceitação por parte das vacinadoras, entendeu? E nesse momento, quando o Ministério não estava aceitando o personagem, né? Eu fiz, embora eu estivesse no governo e fui trabalhar lá no Ministério emprestado, né? Mas a Unicef tinha um convênio com o Ministério então esse projeto foi feito junto com a Unicef. Então eu recebi... Começou aí a sua relação com a Unicef. Com a Unicef, Então, quando o Ministério disse que não queria, sabe? A Unicef me contratou e falou, Darlan, tinha um cara lá chamado Salvador Herência, que foi o cara que criou Criança Esperança. Era um cara muito bom de comunicação, né? E ele ficou encantado com o projeto. Criança Esperança, o programa da TV Globo, né? Isso, ele que criou isso junto com a TV Globo, né? Então ele falou, olha, eu quero que você vá a todos os estados, né? Para poder falar sobre o personagem e fazer uma oficina de comunicação para ensinar o pessoal como utilizar o personagem. Eu fiz isso durante um ano, né? E eu chegava na cidade e tal, no posto de vacinação, e a maior parte dos profissionais de vacina eram mulheres na época, e acredito que até hoje, né? Como assim a enfermeira, embora tenha enfermeiros homens, né? A classe feminina era predominante, né? Então eu dizia para elas assim, olha, esse personagem aqui é o filho de vocês. Vocês vão criar ele e transformar ele num educador, né? Então acho que houve assim, uma sensação de pertencimento por parte das salas de vacinação. Sim. Né? E mesmo quando o governo, por uma razão ou outra, não usa o personagem, os estados usam. Os cartazes até hoje são feitos com o personagem, sabe? Mas o fato é que o atual governo, de alguma forma, tem prestigiado muito e fortemente o Zé Gotinha, né? Você está vindo do Rio de Janeiro, onde você participou de um evento. Fala pra gente. Pois a ministra Nízia, né, quando ela assumiu, ela me chamou lá Ministra da Saúde atual, né? E então ela disse que gostava muito do personagem, que os filhos dela cresceram, né, nessa interação com a vacina, por causa do personagem, como pelo menos 2 gerações, né, criaram esse gosto pela vacina, né, por causa do personagem, que ele tem essa capacidade de mobilizar. Então eu falei, olha, ministro, o que eu queria fazer é resgatar o projeto, que eu fiquei fora do projeto muitos anos, né? Então eu queria publicar um livro que pudesse conter a ideia original do projeto, que não difere muito do que está aí hoje, mas eu queria colocar desde o início, né? Então, contar um pouco da história do Zé Gotinha. Aí eu peguei uma publicação que eu tinha feito em 88 e ampliei essa publicação, transformei em livro infantil, que essa publicação era uma história em quadrinho, e aí fui convidado para lançar o livro lá na Bienal do Livro. E foi uma experiência assim, sabe, assustadora. Repercussão muito boa. Muito boa. Eu autografei 250 livros numa noite. Um negócio assim, sabe? Muito intenso, né? Mas muito. E eu fiquei. Está parecendo o sucesso do livro que foi lançado aqui em Coromandel, nas comemorações do centenário, Coromandel Centenária, né? Pois é. Memórias foram e Afetos, vários livros, organizado, né, pela Maria do Rosário Caetano, com vários depoimentos de todos nós, e que esgotou também uma tiragem de 250 livros, assim, rapidamente. Eu garanti o meu livro. E agora você sabe uma coisa, eu estava vendo esse livro, cara, é um digamos assim, se reuniram, né, numa publicação, toda a história de Coromandel. É verdade, né? painel. Um painel assim, da coisa. É uma oportunidade de você tomar. Com vários autores, porque é uma criação coletiva. Isso. E muito gostoso de ler. Eu estava folheando ele aí. Ele é muito atraente, fácil de ser lido, e com visões diferentes sobre o processo. Esse livro, quando tem uma autoria coletiva, né, ele tem essa virtude de ter pontos de vista diferentes, né? Fica rico. Fica rico, como resultado. Eu pretendo ler todo, porque eu te confesso que eu não conheço muito bem a história de Coromandel. Embora tenha nascido aqui, mas não convivi muito tempo aqui. Então eu quero me atualizar. A história do Joaquim Venâncio, garimpeiro ali, que está simbolizado aqui no marco do centenário agora, né? Que tirou
o maior diamante do Brasil, que foi o Getúlio Vargas, né? Pois é, essas histórias assim, eu sei por alto, então eu quero realmente me aprofundar e ter esse conhecimento. Mas, voltando lá ao Bienal do Livro, eu fiquei emocionado de ver a interatividade que o Zé Gotinha tem com essas crianças, sabe? Eles pulavam em cima dele e jogavam ele no chão. Era assim, mais o frenesi, sabe, das crianças. Sucesso total e absoluto, né? O seu personagem. E os adultos também, sabe? Tinha lá um senhor lá fazendo uma palestra, né? E ele disse: olha, eu tenho andado por esse mundo aí, mas nunca vi nada igual o Zé Gotinha, sabe? Na área da saúde, um personagem que mobilize tanto, entendeu? E, inclusive, agora é a ideia da ministra transformar ele não só num personagem da vacina, mas da saúde como um todo, entendeu? Porque hoje ele já simboliza o SUS, né? Embora todas as salas de vacinação estão no SUS, né? Mas ela quer fazer com que ele tenha uma amplitude, né? Porque ele é muito querido. Mas, Darlan, eu queria falar um pouco também do Darlan, artista plástico reconhecido nacional e internacionalmente, não é? Em certo momento você começou a se dedicar às esculturas, né? Eu acho que uma vez, quando eu me encontrei com você em Brasília, você estava começando a partir para essa área e você me falou que estava partindo para a escultura também, porque você desenvolveu um processo alérgico em relação a essas tintas. Eu me lembro que você comentou isso comigo. Esse processo começou aqui em Coromandel, né? Meu pai tinha uma fábrica de ladrilho. Você deixou a pintura isso pela escultura, porque aí você não precisava ficar lidando, manuseando essas tintas que têm uma química muito forte. Pois é, meu pai tinha uma fábrica de ladrilho e eu ficava fascinado com os pigmentos, né? E mexia com a mão naquele negócio todo, né? E quando na realidade, eu comecei a trabalhar as esculturas, né? Quando eu me aposentei, sabe? Porque criando 4 filhos, né? Criar 4 filhos trabalhando com arte tem que ser muito artista, né? Então eu optei para trabalhar só quando tivesse já assim eu não tivesse que ficar correndo atrás do dinheiro, né? E aí eu comecei a fazer umas esculturas de cimento, né? Porque como meu pai esculpia em mármore, né? Mas quando eu morava em apartamento não tinha como lidar com o barulho que faria trabalhando com mármore. Comecei a trabalhar com cimento e parece que aquela alergia que estava guardada no meu corpo, aquilo explodiu, sabe? Que eu tive inclusive uma paralisia no olho, sabe? Nossa. Até hoje eu não recuperei, sabe? Então eu fui no neurologista e falei o seguinte: olha, você tem uma alergia a pigmento, né? E podia ser até lápis de cor, não era, né? E você muda de profissão, porque você não vai poder mais mexer com isso, né? E quando eu me aposentei, eu era chefe da computação gráfica da Radiobras, né? Aí eu comecei a fazer as esculturas assim, em digital, no computador, né? E aí depois até fui para os Estados Unidos na época, eu estava trabalhando no Unicef, e lá eu fiz um curso de aprimoramento em computação gráfica, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer as esculturas. E aí procurei um material que pudesse sustentar, né, o meu trabalho. Então o aço foi um material que pelas suas características, se adaptou ao meu trabalho, e eu tirei as esculturas do computador e coloquei nas ruas da cidade. Hoje são 54 esculturas que tem em Brasília, né? Isso contando com as que estão no Congresso, no Itamaraty, na Câmara. Memorial JK, CCBB, né? Tem agora até um residencial Darlan Rosa, que tem uma escultura dela. O Paulo... E tem uma das suas esculturas também aqui na Praça Abel Ferreira, em Coromandel, né? Angará. E também no exterior você tem muitas dessas esculturas. Tenho 34 obras. E estou agora trabalhando num monumento no Japão, que é para celebrar a volta dos brasileiros para o Japão. Que beleza, Darlan. E terça-feira que vem, não é, você vai receber uma homenagem também em Brasília. Fala um pouco sobre isso. Eu sei pouco, mas o aniversário do PNI, Programa Nacional de Imunização, está fazendo 50 anos. Então vai ter uma solenidade na terça-feira, dia 12, e
e eu fui eu vou receber uma homenagem lá, né, no PNI. Então eu tô, não sei se é uma medalha, eu estou assim bastante curioso, né? Eu já tive uma homenagem do PNI quando ele fez 40 anos, né? O Ministério publicou um livro e escolheu 40 brasileiros que trabalharam no PNI, simbolizando os construtores do PNI, e eu fui um dos escolhidos. Sabe? Foi uma honra muito grande, né? Bem, está acompanhando, né, o Darlan aqui nessa nossa entrevista, a Célia Rosa, esposa do Darlan, que é professora e também autora, né? A Célia está para lançar um livro, ou já lançou, né, Célia? Como é que está? Um livro mais voltado para o corpo docente, né, para os professores, e de alguma forma ensinando, né, a ensinar, não é isso? Mas assim, não é tão audacioso assim, mas para orientar professores a serem mais seguros para como ensinar artes, né? Para não copiar, não saber o que fazer, né? E para que provoque a criança a observar e fazer o seu trabalho, e o professor saber orientar, né? Sem interferir na criação. Esse livro já foi lançado ou vai ser lançado? E aonde? Aqui em Coromandel. Ah, muito bem. Na realidade, esse livro acompanha o meu livro, né? Acompanha a gente esse fez aqui. para as escolas, não teve um lançamento. A gente entregou para as escolas. Ah, muito bem. E eu aproveitei e recolhi o desenho dos filhos, que eu sempre guardei, né? Tem uma pasta de cada um, e também dos netos, e para ilustrar. Então, muito eu bem. dou uma sugestão de atividade que o professor pode fazer na sala, e a partir daquela atividade ele pode criar outras, né? Sugestões, né, dele próprio. E então é bem sucinto, tem uma parte mais teórica, o que é arte, por que a gente precisa da arte, né, para viver e para sobreviver também, para ser feliz. Vejo que a Célia também está linkada com artes e artes. A Célia depois... Vocês falam a mesma língua, isso deve facilitar muito aí a relação do casal. Ela deve participar um pouco da sua vida, também profissional. E os filhos também são vários artistas, então é uma família de artistas. É genético, né? A Célia tem uma importância muito grande na arte e educação brasileira. Quer dizer, além dela ter sido professora, né, por 25 anos, ela é uma das fundadoras da Associação de Arte e Educação Nacional. Sabe? E ela, Federação de Arte. E ela milita Brasil, até hoje FAEB. nesse ensino de arte, sabe? Que essa federação é voltada à divulgação do ensino da arte no corpo docente, né? Vocês se conheceram onde? Em Brasília? Em Brasília. E você é de onde, Célia? Nasceu onde? Sou mineira também, mas de Brasópolis. Brasópolis. Que fica no sul de Minas, já divisa com Campos do Jordão. Então, é mineira paulista. Mineira paulista. Tudo bem, muito obrigado pela presença de vocês ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM, o Darlan Rosa e a Célia Rosa. Eu passo a palavra, Darlan, para você encerrar essa nossa entrevista, uma mensagem final aos seus conterrâneos de Coromandel. Pois é, a ideia desse livro, né, foi porque quando eu vi que as crianças tinham conhecimento sobre o meu trabalho e uma certa admiração, né, eu falei, bom, eu vou escrever um livro para poder incentivá-los, né, a trabalhar com arte, né, ou quem não, né? Então, mas eu tinha um receio, sabe, que o meu livro pudesse provocar nas crianças um sentimento que para poder fazer sucesso tem que sair de Coromandel, tem que ir para a cidade grande, né? Sim. Então, aí eu usei os campos, né, como matéria-prima da arte. Então, em toda essa história que eu faço, eu uso o desenho de um campo arado, de um campo florido. Sim. É muito bonito. Você, né, associa muito a essa paisagem exatamente local, né, de Coromandel e região. E a outra coisa também que eu tive cuidado no livro é o seguinte, que muita gente não tem o dom para desenhar, né? Mas as pessoas não se dão conta que na imaginação delas
elas são capazes de fazer tudo. Né? Elas desenham, Sim. elas esculpem, elas pilotam um avião, entendeu? Então eu chamei a atenção para isso, né? Para você cultivar essa imaginação, né? Então por isso que o livro chama Desenhando na Imaginação. E eu estou muito assim, feliz de ter essa acolhida aqui em Coromandel, quando eu não imaginava, né, que o pessoal fosse me tratar tão bem, né? Então eu estou bastante empolgado de voltar aqui. Muito bem, Darlan, parabéns pelo livro Desenhando na Imaginação, parabéns pela volta com força do Zé Gotinha, parabéns pelo conjunto da obra. Muito obrigado. Obrigado a você também, Célia, pela presença. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui.